Olá a todos, por graça de Deus estar conosco uma série de conversas com o Dr. Leitman. Olá, Nitsa. Olha, nós queremos falar com o Dr. Leitman sobre a sabedoria que nós aprendemos, que ele é parte, e ele fala de uma forma científica, e é isso que nós queremos falar, qual o pensamento científico e qual o método da Kabbalah para uma nova vida. Vamos a começar com Nitsa. No programa anterior, nós falamos sobre a sabedoria da Kabbalah, que é uma ciência e que tem os mesmos princípios que a ciência. E começamos a investigar qual é a pergunta principal do cabalista. O que investiga, o que experimenta, e como realiza essa experimentação, e como a realidade que gostaria de passar o próximo tema que tem a ver com isso, sobre a prova. O que se pode comprovar? Sempre estamos buscando algo que tem fatos comprováveis. Como a comprovação da Kabbalah, mesma coisa que na ciência comum. O que exatamente, Dr. Leitman? Como eu posso dizer que Einstein tem razão, Netza? Nós vemos que ele disse, se pode comprovar, Dr. Leitman, que eu ver, outros científicos, sim, também na Kabbalah, os cabalistas que passam os experimentos, assim como fez o primeiro cabalista que falou sobre isso e que o publicou, faz os mesmos experimentos e vê que não há muitos assim cabalistas que realmente que colocaram a sua marca, algo no descobrimentos, por exemplo, Abraham, Moisés, são alguns exemplos. E o Ari, que é algo conhecido, Baal Shem Tov, Baal Sulam, esse tipo de cabelistas muito grandes, muito especiais, o resto seguiram o seu exemplo. Então, há resultados, escrevem isso sim, e temos muitas cartas, artigos também, que são conhecidos por todo o público, mas sempre estão. Como posso eu investigar ou ver o que um cabalista escreveu e que experimentos teve sobre si mesmo? Não. Você vai poder sequer nesse mundo que se encontrava e sobre o que escreveu, e depois que tenta essa mesma situação, nesse estado, você vai poder sentir o que ele escreveu, ou que é algo que vai sentir internamente, e você vai captar o que ele fez. Explica o que a pessoa mesma passa, o que o cabalista... Então, eu vou ler e não vou entender nada. Sim. E o mesmo acontece quando eu não vou entender toda a profundidade do Ari, porque não estou no estado que ele estava quando ele escreveu isso, todavia ainda posso imaginar que é assim. Então, o que se pode investigar? Como se pode definir isso? Dr. Leitman, que é um resultado que a pessoa tem que experimentar, e essa é a sua própria comprovação. E está escrito que não vai ser algo estranho, que vai se revelar, que se revela internamente. Netza. Então, isso que não alcançamos. Sim, porque o homem é o resultado do que descobre. Netza. Se no momento em que o cabalista descobre algo, dá um nome? Sim, dá um nome de Dr. Leitman, de acordo com o que descobriu. Não é que descobriu algo novo, simplesmente o revela. É algo que simplesmente existe e revela, entendo. Agora, sobre os resultados e as conclusões, pensei que isso vai funcionar de certa maneira. Mas nós vemos que acontece de outra forma. Tem conclusões como acontece isso na sabedoria da Kabbalah?
O cabalista também tem... Sim, o cabalista atua de acordo com as leis da natureza superior, na medida em que está nesse estado, então vê que transforma, e não posso dizer que não houve acidentes de trabalho. Sempre inclui as conclusões, e é isso que escreve, como essas conclusões atuam, em que nível, em que profundidade na matéria. Quer dizer, na sabedoria da Kabbalah, o resultado tem que ver precisamente de maneira perfeita ou de forma exata com o lugar aonde eu vejo e revela este resultado. Do contrário, não pode escrever sobre isso. E assim acontece. Então, as conclusões são dos experimentos que fazem. Dr. Lightman sempre aprendem quais são as ações do Criador a respeito aos níveis de revelação do Criador, assim a pessoa. Então, quem sabe perguntar dessa maneira, como o cabalista vê o resultado do seu experimento? O que faz com eles, com essas conclusões? Dr. Lightman, o resultado do seu experimento são pessoais e também gerais, que passa a toda a humanidade. Os resultados são sempre científicos para todo o sistema de almas. O que quer dizer, Dr. Lightman? Que o que fazem com isso tem que juntar todas as partes da alma. Olha, por que é positivo, Dr. Lightman? Porque tem relação com o Criador, isso tem resultado. E também pode conectar com outras almas. Por que chama isso como positivo? Porque esse é o propósito da criação, que todos nos conectemos com a força superior. E da força superior que nos fala. Vale a pena conectar-nos com cabalistas e, através dele, alcançar a força superior. Que benefício maior pode ter, assim, uma pessoa, Nitsa? Eu gostaria de falar sobre as teorias que poderiam também questionar. É algo que se pode questionar, Dr. Lightman? Na sabedoria da Kabbalah, há diferentes circunstâncias ao longo da sua história, e durante os últimos 6.000 anos, em que houve cabalistas que se equivocaram. Ainda que seja um erro que não é grave, não causa isso uma desgraça nos demais, mas outras pessoas podem seguir isso e podem confundir-se. E sobre isso está escrito. Disso, ninguém está isento, pode acontecer com qualquer um. E o vemos porque geralmente é difícil a pessoa compreender exatamente em que nível de alcance espiritual se encontra. Como é que em toda a ciência há um lugar de dúvida? Eu creio que isso seja algo positivo, que tem algo de humano. Chega um resultado específico, passa 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1, 2 anos. E se pergunta é a mesma. E pode ser que o resultado anterior não era exatamente
e questiona o que descobriu antes, é algo que não se pode tocar mais. Que se diz que os cientistas grandes dos descobrimentos anteriores, pode ser que tudo isso chegue a outro resultado. E o que diz a Kabbalah com respeito a isso? Isso melhor é saber os escritos do Ashlag. Uma pergunta, o texto, podemos ver, há todo tipo de perguntas e responde logo, borra, apaga e diz não é correto e responde com outra coisa que também não é. Biná corrige e adere a outra resposta. Ora, quer dizer que o que investiga na Kabbalah pode ser que o anterior pode se modificar. Dr. Lightman, basicamente o que se encontra é a revelação do Criador. E pode ser que não é revelação e algo vai mudar com a relação anterior de uma perspectiva diferente, de um color, uma matiz diferente. Eu entendo, diz Warren, isso com relação à investigação, mas o que acontece com os demais? Pode ser que na nossa época, ou antes, o investigador da Kabbalah pode também questionar o resultado de outros investigadores antes que ele e tratar, através dessa investigação, questionar, pode ser, Dr. Lightman, por que questionar nesse caso? Mas não investiga para questionar. Ora, sim, eu sei que o propósito, se não revelar a verdade, o resultado das investigações a respeito de si mesmo, assim vai investigar todo o tempo sobre si mesmo, mas não pode regressar, ou melhor dito, não pode realizar todos os resultados. Então começa a ver por que isso passa assim a mim, me equivoquei ou no interior. Sim, esse exatamente é o ponto. Ser investigador se permite o direito de investigar os anteriores de investigador, então trato de descobrir simplesmente tomo como referente, vou chegar a um novo descobrimento, quer dizer, em minha investigação, qual vou ter outros resultados? Lógico, senão não seria um investigador. Da força superior o obriga a isso, abre todo tipo de atributos. Já não se pode deter, tem que investigar, tem que abrir isso, tem que investigar. Tem que estar questionando tudo ao seu redor. Não há tal coisa. Não tem um campo que tenha medo de entrar? Há campos que sim, está proibido ingressar, porque não há possibilidade da pessoa investigá-lo. Porque há áreas sim e outras que não. O cientista no nosso mundo não sabe onde está proibido e onde não. Não há tal coisa. E disso todo tipo de resultados. Quem sabe da sabedoria da Kabbalah? Aí tem lições, níveis, graus sobre os quais há leis determinadas, até que se pode investigar, mas tudo de maneira gradual, porque se, por exemplo, você quer ver qual é a meta, a 50 metros de onde você está, mas para isso necessitamos um binóculo, pode ser,
E saber, por outro lado, que forças há do vento de felicidade e tudo isso. Então, olhem, então são aspectos dados que de investiga. Então, chegamos no seguinte, até 20 quilômetros podemos ver, mais de 20 quilômetros você não tem possibilidade de captar a meta. Olhem, então, para poder ser preciso, nós temos que ver então qual é. Mas, diz o Dr. Leitman, que se eu dou esse passo ou outro, você vai saber que, por exemplo, então você disse que a Kabbalah não há, que estamos unicamente com características. Não podemos chegar a isso? Sim, está escrito proibido, significa. Então, dependendo do estado estamos, sim. E olhem, o cabalista há algo que não está claro, que está oculto. Dr. Leitman, quando o cabalista descobre, de acordo com seus princípios, em que o cabalista diferentes portas de alcance, e isso está construído de tal forma que vamos estar frente a esta porta que vai fechar e não vamos poder abrir em nossa mente. Emoção que não vamos estar preparados para isso. Poderia, por favor, esclarecer isso, explicar? Não, há diferentes graus e dependendo disso, você tem que desconectar com tudo que tem a ver com a parte terrena e não ter resultado. Não entendo, Dizore. Nisso há um problema. Netza. Qual a porta difícil de abrir? Se eu, por exemplo, quero ao grau seguinte, do primeiro grau seguinte, na sabedoria da Kabbalah, eu tenho que saber aonde estou na minha própria vida. Todavia, ainda não entendo. Nós falamos que há uma pergunta da Kabbalah de investigação da natureza. Não entro nisso, diz o Dr. Leitman. Essa é a condição inicial, o ingresso, a investigação espiritual. Porque, outra vez, qual é essa condição inicial da investigação? Dr. Leitman, desconectar-me do meu desejo egoísta, do que sou eu. Não me importa qual vai ser o resultado. Por que é importante? Porque, do contrário, você não vai investigar, não vai ser um investigador, que não depende de nada. Todas essas está desconectado de qualquer resultado, não importa qual. Do contrário, que se eu vou começar a fazer cálculos do meu dinheiro ou ou que me golpearam ou que me atacaram, num juízo, eu tenho mal em todos esses aspectos, não importa o que vai passar. Mas eu estou por acima de tudo isso, sob a condição de que eu possa entrar nesse primeiro nível. Então, a pergunta de investigação deve ser, portanto, tem a ver com qualquer outra coisa? Doutor, contrário, eu não vou sentir o resultado da investigação, que é da força superior do mundo de outorgamento. Se eu me desconecto do meu ego, isso não se pode ver, uma pessoa não tem como pode buscar, a pessoa atua normalmente, não é algo externo. E não vai poder atuar, não vai poder experimentar. Olhem, na química, na biologia, genética, em qualquer parte da natureza, tem uma pergunta e nós queremos investigar. Nós
Nós não podemos, não andamos assim às cegas. Sempre precisamos de uma direção. Aqui também. Sim, um segundo. Eu quero perguntar, a pergunta é, primeiro, antes de mais nada, a investigação do experimento. Se os investigadores chegaram a um resultado que eu possa revisar e também fazer o mesmo experimento que ele vê o resultado. E terceiro, eu como investigador trato de ver qual é a resposta a essa pergunta. Necessito uma direção e eu me ponho a pensar se o resultado é correto ou não. Se recebo também me ajuda, porque eu, de qualquer maneira, eu vou precisar disso para poder mudar o meu rumo. Então, a pergunta da investigação da Kabbalah é qual? Depois disso, como começa a buscar uma direção? Porque você diz que não temos que importar com o resultado. Eu entendo isso, que não deveria haver um interesse, mas sim que ter um rumo para investigar. Dr. Leitman vai investigar o seu comportamento, de acordo com as condições que estabelece a investigação, e toda a investigação sobre si mesmo e não com respeito a ninguém mais. Quer dizer, o homem é a matéria, é o objeto, a máquina que se investiga. ואז כשהוא בעצם חוקר את האובייקט, פה הוא כבר בעצם לא... Se investiga o objeto e dito להיכנס למחקר המדעי. Sobre o que tem que renunciar, sobre o que para chegar a essa investigação científica. Se a matéria sou eu, se é o interesse pessoal, não importa que vai ser. Eu tenho que passar a um nível de que investiga. A mim e nem nada, eu tenho que precisamente a seguinte pergunta. Isto empurra a mim a investigar a mim mesmo. Isso é o que faz o investigador a Kabbalah. Lógico que não há nada mais que investigar. Então, mundo, não há mundo. Aqui falamos sobre a percepção da realidade. Falamos sobre isso. E isso é antes da investigação. Aqui não investigo o mundo dentro de mim. O ordem. Então, isso, a investigação cabalística é como a psicológica, como a física e as demais, mas, inclusive, esta ciência depende mais, está falhando, a investigar um pequeno mundo. Tudo que nós vimos, falante, é tudo, a existência, todo o universo. Nós falamos do homem, é todo o sistema. Qual é Desculpa, está falhando. Quando eu me levo por cima do meu desejo de receber, de satisfação, eu recebo isso. Olha, no programa anterior, você disse que a investigação da sabedoria da Kabbalah e do pensamento da criação. Sim. Olha, esse é um pensamento. Tudo você diz que o homem aprende de si mesmo que tudo está de repente nele. O pensamento da criação. Dr. Leitman investiga como o pensamento da criação se realiza dentro dele e a partir disso não há nada, nada mais. Nem de mim, a parte de mim não há nada. Vegetal, animal.
o pensamento da criação se realiza em si mesmo, então que investiga precisamente esse experimento e assim comprova Dr. Lightman nesses atos é tão importante como uma máquina, como um computador, que há dados que ingressamos e tem resultados, mas esses dados faz através de um esforço. Não. Quando temos um tzimtzum matzah da tela na Kabbalah, na medida em que a natureza própria pode afastar. Orem, quem investiga, Dr. Leitman? Dr. Leitman investiga quanto se assemelha ao Criador, que as condições. Orem, de que maneira semelhante ao Criador? Boré, Criador, é o mesmo? Dr. Leitman, sim. Por que precisamente isso? Porque quer alcançar essa força superior. Orem, e por que quer investigar isso para alcançá-lo para si mesmo? A física, como também investigar como de acordo com as formas. Orem, como queremos saber e chegar a essas medidas, a esses dados, a essas características. Assim, é uma medida que nós buscamos na Kabbalah, respeita científica. Eu tomo um elemento para medir. Eu sou, inclusive, dentro de mim está o mundo todo. Ore, de tudo que você explicou a respeito do pensamento científico e da Kabbalah, o que é que temos que recordar? Dr. Lightman, revelar a força superior sem limites, até que ponto me preenche, me controla, me maneja, me dá possibilidades dentro de mim. Muito obrigado, Dr. Lightman, muito obrigado a vocês. Nos veremos no próximo programa.